você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. Galera, estamos aqui dando continuidade àquela bateria de super mega exercícios de matemática rumo à banca FGV. Somente exercícios da banca FGV, beleza? Para deixá-los super hiper preparados. Por isso, vem comigo. Qual é o assunto hoje, professor? Porcentagem. Vem comigo. Galera, porcentagem é um assunto campeão na banca FGV, tá? Muito cobrado, dificilmente um concurso em que consta no edital porcentagem não é cobrado. Muito raramente. Pelo menos uma das questões de matemática é de porcentagem. Por isso, não podemos deixar de dar destaque a esse assunto e, em particular, poderíamos até falar sobre ele na parte de proporcionalidade, mas eu preferi falar exclusivamente sobre porcentagem. Beleza, vamos lá. Lembrando que a porcentagem, né, galera, é por cento, quer dizer que é dividido por 100. Então é uma razão centesimal. E nós vamos usar exatamente essa ideia. Vamos para o primeiro desafio. Olha só, esse aqui vem lá de Caraguatatuba, né? O que eu tenho aqui? 80% das pessoas lotadas em um departamento são concursadas. Entre as não concursadas, 30% recebem algum tipo de gratificação. Se há ao todo 7 pessoas nesse departamento que são não concursadas e que não recebem qualquer tipo de gratificação, então o número total de pessoas no departamento é, aí eu tenho aqui as alternativas. Galera, bora lá. Eu quero pedir para vocês, sempre que a gente terminar de ler o exercício, dá uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução. Eu vou dar prazo para vocês resolverem cada exercício. Então, esse exercício, dado o nível de dificuldade dele, como eu já li a questão, vocês terão aí 2 minutos para resolver. Tenta resolver nesse tempo. Agora, pause. Belezinha? Conseguiu resolver? Não conseguiu? Tranquilo, tá? Nós estamos treinando a agilidade também. Bom, como que eu vou resolver essa questão? Primeiro, entender as informações que foram dadas. Ele está dizendo que nesse departamento tem pessoas que são concursadas e pessoas que não são concursadas. Então eu vou chamar de concursadas C e não concursadas NC, tá? Sigla você coloca qual você quiser. Então, do total de pessoas desse departamento, 80% são concursadas, beleza? Bom, lembrando que o todo é sempre 100%, ok? Se 80% são concursadas, quantas não são concursadas? Então, não concursadas, 20%, beleza? Como que eu sei disso? A soma tem que dar 100%, beleza? Agora, o exercício fez referência àquelas que não são concursadas. Ele disse o seguinte: entre as não concursadas, 30% recebem algum tipo de gratificação. Então, não concursadas, nesse grupo, eu tenho quem recebe gratificação e quem não recebe gratificação. Então, eu vou chamar de G os que recebem e NG os que não recebem gratificação. Ele falou que 30% recebem gratificação. Então, eu tenho aqui, entre os que recebem, 30%. Bom, como a soma, o todo é sempre 100%, se 30% recebe, quantos não recebem? 70%. Aliás, vou até colocar aqui na frente, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. 30%. E aqui, consequentemente, 70%, beleza? Lembrando que
30% aqui não é do total, não é do total de pessoas do departamento. Esse 30% é em relação aos que não são concursados, ou seja, 20% do total, beleza? E esse 70% também não é sobre o total, é 70% em cima dos 20% que não são concursados, beleza? Bom, eu consigo encontrar então esta representação em relação ao total? Sim, basta calcular 30% de 20%, tá? Observem que ele falou aqui o seguinte: se há ao todo 7 pessoas nesse departamento que são não concursadas e que não recebem qualquer tipo de gratificação, então o número total de pessoas do departamento é, beleza? Olha só, 7 pessoas não são concursadas e não recebem gratificação. Não recebe gratificação, 70% de 20%. Como que eu calculo porcentagem de porcentagem? Multiplica e divide por 100. Então eu tenho 70 de 20% do total, para eu encontrar quanto que isso representa. Multiplico 7 vezes 2, 14, divido por 100, conclusão, o percentual dos que não recebem gratificação é de 14%. Quem é esse 14%? Esse 14% agora sim é sobre o total de pessoas do departamento. Por quê? Porque eu calculei 70% em cima de 20% e esse 20% já fazia referência ao total de pessoas do departamento. Então eu tenho aqui 14%. Agora basta fazer uma regrinha de 3, simples e direta. Por quê? Porque ele falou que 7 pessoas que não são concursadas não recebem gratificação. E eu já sei que o percentual referente a essas 7 pessoas é 14. Então eu faço uma regrinha assim, ó. 14 está para 7, 100% está para X, onde X é o total de pessoas desse departamento. E aí é só multiplicarmos cruzados. Eu vou ter que X é igual a 100 vezes 7, dividido por 14, 700 dividido por 14, X igual a 50. Conclusão, quantas pessoas existem nesse departamento? Resposta, letra A, de arrebentou. Muito bem, galera. Tranquilo? Conseguiu resolver? A outra pergunta, conseguiu resolver dentro do prazo que eu estabeleci? Consegui. Maravilha. Se você não conseguiu, tem que treinar mais essa ideia para fazer isso com mais agilidade. Beleza? Então tá aí nosso primeiro desafio de porcentagem. Aqui exigiu a habilidade de entender que o todo é representado por 100%, que na medida que uma parte desse 100% corresponde a quantidade que são concursados, a diferença que falta para 100 é os não concursados. Depois, eu tenho estabelecido um percentual em cima dos não concursados. 30% recebe gratificação. Consequentemente, 70% não vai receber, porque a soma tem que dar 100. Só que entender que esse 30 e esse 70 não é sobre o total, mas sim sobre os 20% que é sobre o total. Então, calculo 70 de 20. Por que calculou 70 de 20, professor, e não 30 de 20? Porque a informação que eu tinha era sobre os que não recebiam gratificação, que era 7. Portanto, eu calculei 70% de 20 para encontrar qual a porcentagem do total está associada a essas 7 pessoas. Encontrei 14. E para encontrarmos porcentagem de porcentagem, multiplica e divide por 100. 70 vezes 20 dividido por 100, 14. Fechou.
14% representa 7 pessoas, 100% representa X. Aí é só multiplicar cruzado e partir para o abraço. Beleza? Bora para outro desafio? Desafio 2, galera. Ó, Prefeitura de São José dos Campos. Em julho, o preço de um produto teve um aumento de 30% em relação ao preço de junho. Em agosto, como as vendas haviam caído, seu preço diminuiu em 10% em relação ao preço de julho. Em relação ao preço de junho, o preço de agosto desse produto teve um aumento real de... Então, bora lá, galera, seguindo a mesma ideia. Pause o vídeo, tenta resolver, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Qual que é o prazo para esse exercício aqui, galera? Como ele vai te dar aí um trabalhozinho de multiplicação, de números decimais, vamos considerar os 3 minutos normais, beleza? Bora lá, galera, 3 minutos. Deu tempo? Vamos lá. Como que nós vamos fazer aqui? Primeiro, observem que eu tenho 3 meses aqui de levantamento de preço. No mês de junho, no mês de julho e no mês de agosto. Você pode trabalhar de várias formas. Eu vou colocar aqui os meses, ó, junho, julho e agosto. Tá? Você pode atribuir um valor para isso? Pode, porque de repente você pensa assim, como que eu vou encontrar esse diferencial se não tem nenhum valor? Ou você dá um valor literal, uma letra, chama de X, ou você pode dar um valor também, se você quiser. E quando você optar por essa segunda opção de dar um valor, a ideia é assim, trabalha com valores redondos, 100, 1000, alguma coisa assim. Beleza? Você poderia pensar em 100, aumentou 30, vai para 130, entenderam? Ok? Beleza, mas eu vou trabalhar com letras, tá? Eu particularmente, eu fico bem confortável em trabalhar com letra. Tem gente que não gosta. Então eu vou dizer que no mês de junho, o valor dessa mercadoria era X, certo? Olha só o que vai acontecer. Se ela teve um aumento de 30% em relação ao preço de junho, aí a gente precisa trabalhar a seguinte ideia. Uma coisa que custava 100%, 100% é o valor normal. Se ela aumentou 30%, então ela vai passar a custar 130%. É muito legal você aprender a representar isso na forma unitária. Como que você faz isso? Dividindo por 100. 130 dividido por 100 vai dar 1,3. Então, como que eu represento na forma unitária 130%? 1,3. Beleza? Então, o que vai acontecer em julho? Ele vai aumentar 1,3 em relação a junho. Ou seja, vai ficar 1,3x, porque junho eu chamei de x. Beleza? Tá. Depois ele fala o seguinte, em agosto, como as vendas haviam caído, seu preço diminuiu em 10% em relação ao preço de julho. Galera, essa mesma ideia de soma serve para subtração. O que eu quero dizer? Que quando você diz que aumentou a porcentagem, você vai somar aquele valor. Se você diz que diminuiu, você vai subtrair aquele valor, beleza? Então, lembrando que o todo é sempre 100%. Então, se diminuiu 10%, 10% do todo, que é 100, menos 10, isso vai me dar 90%, correto? Se você quiser trabalhar com 90%, beleza, você vai trabalhar com 90%, em cima dos 130%. Continua trabalhando sem transformar na forma unitária, tá? Então, 90% em cima de 130%. Ou, se quiser transformar na forma unitária, 90% é 0,9%. Beleza? Então, é o que eu vou fazer. O que aconteceu aqui no mês de agosto? Como diminuiu 10% em relação a julho,
não se manteve o preço de julho. Vai diminuir 10. Então, de 100% de julho eu tiro 10, quanto que eu vou aproveitar? Só 0,9 ou 90%. Então, aqui vai ficar 0,9 vezes 1,3x. Professor, por que vezes? Porque do valor de julho eu estou aproveitando só 90%. Ele perdeu 10, diminuiu 10. Então, eu calculo 90% de 1,3. Então, se você fosse calcular 90% de 130, você iria fazer assim, ó. Multiplica e divide por 100, para deixar em porcentagem. Olha só, 0,000, isso vai dar 9 vezes 13, 117, ok? 9 vezes 3, 27, vai 2, 9 vezes 1, 9, 2, 11, 117. Isso aqui, 117%. Ou 0,9 vezes 1,3, isso vai me dar 1,17x. Ó, 1,17. Eu fiz das duas formas. Deixei na forma unitária e fiz também na forma percentual. Beleza, então eu sei que, qualquer leitura, que julho aumentou 30% em relação a junho, então passou a 130, considerando que junho é o mês de referência, portanto é 100%, tá? Ele é o meu referencial. Em julho eu passei a ter 130%, beleza? E em agosto eu passei a ter 117%. E isso em comparação com junho. Como a pergunta aqui é, o preço de agosto teve um aumento real em relação a junho? Teve. Junho era 100, em agosto ficou quanto? 117. 117 para 100 aumentou quanto? 17%, portanto, resposta letra C, galera. Beleza? Caraca, professor! É muito fácil, muito simples. Então, eu fiz de duas formas, você pode verificar qual que é a melhor, se você transforma tudo para decimal ou se você mantém a porcentagem em 100%. E aí, repetindo, se você quiser trabalhar com 100%, você considera 100% do valor em junho. Como julho aumentou 30, então julho passou para 130. Como agosto diminuiu 10% em relação a julho, você calcula 10% a menos. Então, se de 100% do valor de julho, você não vai considerar tudo, vai considerar só 90. Por isso que ficou 90 vezes 130 dividido por 100. E 90% de 130 é 117. Conclusão, agosto, em comparação com junho, que é 100, aumentou 17%. Beleza? Tranquilinho? Maravilha. Então, bora pagar, bora para outro. Próximo desafio nosso aqui, ó. Terceiro desafio. São José dos Campos. Pessoal, olha só. O preço de um artigo sofreu um desconto de 40% e, em seguida, um novo desconto de 20%. O desconto total foi de... Bora lá. Mais uma vez, pause o vídeo, tente resolver aí. Esse aqui, 2 minutos, galera. 2 minutinhos. Bora lá. Marcando, hein? Deu tempo, bora lá. Como que nós vamos resolver isso? Pessoal, nós temos duas coisas. Eu vou só abrir aqui um parênteses para explicar isso para vocês. Nós temos acréscimos e nós temos descontos. Quando eu faço acréscimos sucessivos, um acréscimo depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, você pode fazer de duas formas. Você pode calcular o primeiro, vai ter um novo valor, depois calcula o próximo acréscimo, vai ter outro valor, depois calcula outro e assim por diante, tá? Ou vamos supor que teve dois acréscimos, um de 10%
e outro de 20%. Poderia ter 3, 4, a ideia é a mesma. Se aumentou 10 e depois aumentou 20, se aumentou 10 de 100 foi para 110. Então, 110% na forma unitária, eu represento 1.1, 110. 20% a mais na forma unitária seria 120, na forma unitária seria 1.2. Então, se eu quero calcular dois aumentos sucessivos, um de 10 e depois outro de 20, basta eu pegar o valor lá, x, e multiplicar por 1.1, depois multiplicar por 1.2, que eu já vou encontrar de forma direta o valor final. Ah, só isso só. Se tivesse um terceiro aumento de 30%, vamos supor que teve um outro aumento aqui de 30%, você multiplicaria por 1.3. Então vai ficar 1.1 vezes 1.2 vezes 1.3 vezes o valor, eu tenho o aumento depois desses 3 acréscimos sucessivos, beleza? A mesma ideia vale para desconto, só que agora eu tenho que fazer da seguinte forma. O valor é x, eu vou multiplicar por quem? Se teve um desconto de 10, você pensa assim, de 100% tira 10, sobra quanto? 90%. Então eu vou multiplicar por 0,9, porque eu estou descontando 10, tranquilo? Ah, se teve um desconto de 20, de 100%, então vai ser só 80. Então eu vou multiplicar por 0,8. Se teve um desconto de 30%, então de 100, só 70. Então eu vou multiplicar por 0,7. Então observem aqui, ó, que basta multiplicar direto também. Só que quando é desconto, você vai pegar 100 menos o valor. E quando for acréscimo, vai ser 100 mais o valor. Só multiplicar direto, você já vai ter o valor final que vai ficar essa mercadoria. Entenderam? Tranquilo? Então, trabalhando essa ideia, porque toda vez que for desconto sucessivo ou aumento sucessivo, você pode fazer isso. Aqui ele está dizendo que sofreu um desconto de 40 e depois sofreu um desconto de 20, beleza? Olha só, 40% e 20 quer dizer 0,4. 20% quer dizer 0,2, beleza? Aí nós temos a seguinte situação. Se sofreu esse desconto de 40%, quanto que sobrou? Se descontou. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês, mas eu quero passar um recado importante para você, professor da educação básica, que está estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós aqui da La Concurso, nós estamos disponibilizando 15 cursos EAD específicos para este concurso. Inclusive, nós temos uma proposta pedagógica. Nós vamos atender 100% dos conhecimentos básicos, 100% dos conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, matemática aplicada, direitos humanos e legislação para todos os cargos. E nós temos aqui também a parte específica, que é a parte desse vídeo que você está assistindo. Esse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo. Você vai ter aqui, nós temos todos esses cursos, incluso também a parte básica, investimento apenas isso mesmo, ó, R$ 199,90, né? Aqui você vai ter a BNCC, que com certeza vai cair algumas questões na sua prova, na prova de conhecimentos específicos. Você tem a parte de conhecimentos pedagógicos, tendências pedagógicas, história da pedagogia, escola inclusiva, projeto político pedagógico, gestão democrática e muito mais. E você tem ainda também, umas 10 horas de resolução de questões de últimos concursos. Infelizmente, nós não temos concursos, muitas questões da banca Consulplan, mas nós temos aí umas 10 questões de resoluções de questões de concursos anteriores de professor, principalmente da banca que é o terror de todas, que é da FGV. Se você estuda pela banca FGV, você pode ter certeza que você se prepara para diversos concursos. Lembrando que nós temos aqui playlist, olha só, de filosofia,
de História, Língua Portuguesa, Biologia, Sociologia, Artes, Língua Inglesa e Educação Especial. Todos os dias, aqui na La Concurso, estou gravando esse vídeo dia 22 de maio. Todos os dias, a nossa equipe ela disponibiliza 15 vídeos para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas. Pelo menos 15 vídeos, tá certo? Pelo menos 15 vídeos. Gostou? Curta esse vídeo, comente, compartilhe, nos siga lá no Instagram, ajude esse projeto. Apesar de serem aulas demonstrativas, eu tenho certeza que ela cumpre aí parcialmente a nossa função social. Bacana? Espero vocês. Valeu! Tchau!